Bem, gente, boa tarde. Eu decidi fazer uma live hoje. Tive dificuldade de começar porque agora o Facebook mudou completamente a forma como faz streaming, né? Então nós estamos nessa correria generalizada aí. Boa tarde. Em casa, né, para variar. Vou fazer uma livezinha para explicar um pouco alguns conceitos aí que surgiram. Eu estou fazendo essa fala motivada pelo discurso colocado pelo presidente da República do Brasil anteontem à noite, e trazer um pouco a resposta a muitas dúvidas que estão surgindo, né? Porque depois está começando a aparecer postagens dizendo assim: ele usou as palavras erradas para falar as coisas certas. Não é bem assim. Então a gente... deixa eu botar no modo avião aqui. Mas está escutando aqui? Está tranquilo? Está tudo bem? Então vamos seguir. Bem, então surgiram, depois da fala do presidente da República, surgiram várias postagens, memes pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, dizendo basicamente que a gente tem que escolher entre o emprego e a vida, e que são só os velhos que vão morrer, e que não tem o menor cabimento ficar fazendo sacrifício na economia, que a cura vai sair pior do que o próprio vírus, que a cura vai matar mais do que o próprio vírus. É um pouco isso que está acontecendo. Então, antes de eu começar, eu queria reforçar, e talvez eu reforce isso algumas vezes durante a minha fala, que esse aqui não é um vídeo de defesa ou de ataque a um determinado candidato ou um determinado partido. Então, não é partidário. Aqui nós estamos falando a partir de um fato de que a autoridade máxima do país, o presidente da República, manifestou uma posição que é contrária ao seu próprio Ministério da Saúde e a todas as recomendações médicas, científicas e, pasmem, econômicas. Tá? Eu já vou entrar na questão econômica também, porque a questão econômica é muito importante. Então, vamos deixar claro uma coisa. As pessoas que estão defendendo o isolamento social não estão fazendo um complô contra o presidente da República. Ele precisa admitir que errou e ele precisa retificar rapidamente o que ele falou antes que a gente tenha consequências gravíssimas, nefastas, que eu vou explicar nessa live que eu estou fazendo para vocês. Então espero que ele se retifique, porque o que ele fez naquela fala foi lavar as mãos. Ele não se comportou como um líder que enfrenta a situação de frente, mas sim como alguém que busca sair e deixar a responsabilidade por tudo para os governadores e prefeitos. O que é muito grave, porque esse é o momento em que nós precisamos muito do governo federal, e nós tínhamos visto até aqui uma atuação muito positiva do Ministério da Saúde. Ainda não vimos nada no Ministério do Planejamento, da Economia, mas era provável que viria. Espero que venha. Tá? Bem, então, limpar do campo, isso aqui não é defesa ou ataque a um partido, a um determinado campo partidário, político. Não, aqui é sobre uma pessoa eleita e a sua posição e as consequências graves que pode ter. Uma pessoa eleita que é presidente da República. A gente pode falar sim e questionar sim falas que tenham sido feitas pela liderança máxima do nosso país, eleita democraticamente nas eleições. Bem, então, limpar esse campo, para ficar muito claro que aqui não é de posicionamento contra a favor, ninguém está se aproveitando para poder aproveitar para falar nada, não é nada, estamos falando em cima de uma fala específica do atual presidente da República. Bem, então vamos lá. Por que a gente tem que se preocupar com o coronavírus? Porque o coronavírus não é uma simples gripezinha. Eu já fiz um outro vídeo anterior e vou reforçar nesse, que a diferença do coronavírus com uma gripe, por exemplo, é que é um vírus desconhecido pelo nosso corpo, pelas pessoas que ainda não foram afetadas, ok? Ou seja, nós não temos anticorpos. Não adianta vir com a ilusão de que tomando vitamina C eu vou poder me proteger e não vou pegar o Covid-19, coronavírus 2019. Vai pegar. Todo mundo que tem contato com o vírus pega.
os impactos no corpo podem ser diferentes. Aí, se um corpo é forte, saudável e tem um bom sistema imunológico, ele consegue se defender rapidamente e a pessoa sente o corpo um pouco pesado, uma certa moleza e a coisa não avança para um estado grave. Ok? Isso acontece na maioria dos casos. Inclusive, muitos casos são assintomáticos, sem sintomas. Mas você pegou. Tá? Então, todo mundo que tem contato com o vírus pega. Beleza? Beleza. Ok. Bem, então essa é a primeira questão. Nós não temos anticorpos. Não adianta achar que a gente vai conseguir se proteger. Teve contato com o vírus, vai pegar para que o vírus consiga desenvolver a sua imunidade ao vírus. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Então a questão não é a força do vírus. A questão é que ele é novo, a novidade do vírus. Ele é novo no planeta Terra e está se disseminando muito rapidamente. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Ele é um vírus altamente contagioso. Ele tem um nível de transmissibilidade de ser humano a ser humano altíssimo. Ou seja, poucas gotículas, poucos esporos do vírus já conseguem desenvolver a doença internamente em você. Então esse é o segundo fator. Ela é mais alta do que a gripe espanhola de 1918, que matou milhões de pessoas em todo o mundo. Ok? Então esse é o segundo ponto importante. Então não é a força do vírus, é a novidade do vírus e a capacidade que ele tem de transmissão. Ele é muito facilmente contagioso. Terceira questão para se preocupar. Não foi possível conter o vírus. Ele já é uma pandemia. O que é uma pandemia, gente? Pandemia não é uma palavra da cabeça. Pandemia é quando o vírus já está tendo contágios comunitários, ou seja, pessoa a pessoa, dentro de um determinado território, dentro de um determinado país. Já está em mais de 180 países no mundo e em 180 países no mundo já está tendo contágio interno no país, que chama-se contágio comunitário. No caso do Brasil, nós já estamos tendo contágio dentro do território em todos os estados do Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais, ou seja, já está havendo contágio entre pessoas internamente ao Brasil. Tá? Então, essa é a terceira questão. Então, resumindo, não temos anticorpos, é um vírus altamente transmissível, já é uma pandemia, ou seja, já está tendo contágio interno em todos os estados do Brasil e em mais de 180 países. E um quarto ponto que é importante, como ele é muito novo, os testes ainda são um pouco caros e tão difíceis de ser disponibilizados, produzidos em velocidade rápida o suficiente. Tem um teste feito na Coreia do Sul que está chegando, inclusive Caldas vai receber em breve 80 testes para fazer, testes rápidos locais. Então, a quarta dificuldade é que não temos ainda o teste rápido disponibilizado, que isso ajuda muito, porque o teste ele faz com que você possa saber se você já contraiu o vírus ou não. E se você já contraiu, você já está imune. Então, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos tocar o barco, tá ok? E se você está doente, você está contagiando, aí já sabe, isolamento social. Então, quarto ponto é esse. Quinto ponto, e aí a gente entra na questão essencial. Existe uma porcentagem de pessoas afetadas pelo vírus, não só idosos, mas também jovens, que a doença ela evolui para afetar a respiração, os brônquios, e se faz necessário cuidados médicos intensivos. O que é um cuidado médico intensivo nesse caso? A necessidade de você ir para uma central de tratamento intensivo, uma unidade de tratamento intensivo, UTI, CTI, e ser entubado para poder ajudar que a sua respiração aconteça e o seu peito, o seu pulmão não colapse e você venha a óbito. Bem, esses respiradores são utilizados para casos de cirurgia, para casos de pneumonia mais grave, etc. Nós temos uma certa quantidade no nosso sistema de saúde nacional, que não é muito. Essa onda vindo com esses fatores que eu falei, não temos anticorpos, já é uma pandemia e é um vírus altamente contagioso. Somando esses fatores, se a gente não faz isolamento, ou seja, se a gente não reduz o ritmo de chegada da onda, a onda ela vem muito rápida e nós vamos colapsar o nosso sistema de saúde. O que é colapsar o sistema de saúde? É o que está acontecendo agora na Espanha. O que é colapsar o sistema de saúde? É quando você tem um respirador e, por exemplo, 4 pessoas que necessitam do respirador. E o que você tem que fazer ali na hora, rápido, em 2, 3 minutos? Decidir quem vai viver e quem vai morrer. Isso é colapsar o sistema de saúde. É você falar, bem,
eu vou escolher essa pessoa para viver e esses 3 vão morrer. Isso é colapsar o sistema de saúde. Então, o isolamento, ele é o único remédio existente e o mais eficaz para garantir que não haja colapso do sistema de saúde. Ou seja, que a onda que está vindo e vai vir de qualquer jeito, coronavírus, não seja tão radical, de muitos casos por dia. A gente precisa achatar a curva e vir devagarinho o vírus chegando e chegando na comunidade, na sociedade, para não colapsar o sistema, para a gente não ter uma quantidade maior de mortos. Por quê? A porcentagem de mortos do coronavírus, ela é uma quando você consegue dar o tratamento intensivo médico, especialmente entubamento, respirador, ok? Mas a taxa de morte é muito maior se você não consegue fornecer o respirador. Estão entendendo a situação? Então a gente tem uma taxa de morte baixa quando você tem todos os mecanismos médicos para atender. A mortandade é muito mais alta se você não tem um sistema médico para proteger. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Caldas nós temos 2 leitos com capacidade de tratamento intensivo. 2 em Caldas. Pensem bem, se nós tivermos 5 pessoas que necessitem tratamento intensivo, 3 podem vir a óbito simplesmente por não terem o tratamento médico adequado. E não adianta achar que a situação vai ser melhor em São Paulo ou em Campinas, porque lá a população é muito maior. Tá? E lá a forma como se contagia é muito maior. Bem, agora tem um elemento a mais que pouca gente sabe, que eu queria explicar para vocês. Existem 2 mecanismos de transmissão. Um chamado selvagem, que é aquele que você não faz nada, você não faz isolamento, fica tudo ao Deus dará, todo mundo mantém a sua vida normal acontecendo. A gente chama isso de selvagem, que é o que o presidente da República defendeu na sua fala anteontem. E existe um outro mecanismo, que é o chamado mecanismo civilizado ou organizado, em que existem uma consciência das pessoas e elas fazem isolamento. Tá? A forma de transmissão selvagem, além dela ser muito mais rápida e chegar em todo mundo, isso colapsa o nosso sistema de saúde e aumenta tremendamente em 5 vezes a quantidade de mortos, porque não há tratamento médico adequado. Tem outro problema com relação ao sistema selvagem de transmissão, que é o rápido. É porque quando você consegue no vírus ter várias gerações rapidamente se reproduzindo entre pessoas, e isso está acontecendo e está girando, o vírus ele consegue evoluir para as suas formas mais agressivas e mais transmissíveis. Então você acaba fazendo uma seleção natural e melhorando o vírus. Ele vai treinando e se capacitando a ser melhor do que ele é hoje. No método civilizado, que é com o isolamento social que está acontecendo em todo o mundo, você reduz a curva de contaminação das pessoas, menos pessoas são contaminadas ao mesmo tempo e, além disso, como você está reduzindo a taxa, as pessoas que estão com problema, você consegue cuidar delas a tempo antes do vírus espalhar para outras pessoas, para essas pessoas que estão com síndromes graves. Quem está com síndrome grave pode ser uma versão mais agressiva do vírus. Então, no método civilizado, além de você não colapsar o sistema de saúde, você inibe os vírus mais agressivos, que são os que aparecem e precisam de tratamento médico. Consegue compreender isso? Então, isso é uma questão muito importante. Ou seja, você, ao fazer o método civilizado de isolamento social, você consegue fazer com que os vírus agressivos não existam ou morram, porque o vírus não vai conseguir evoluir o suficiente, que não vai ter velocidade suficiente de transmissão para ele conseguir se tornar mais agressivo. Isso tem efeitos não para esse ano, gente. Isso tem efeitos para os próximos anos que virão. Porque se a gente vai ter cepas de vírus agressivo por aí, do coronavírus, ano que vem nós vamos ter de novo um novo surto, que se chama epidemia. E vamos ter outro surto, todo ano quando chegar a época fria, que é a época que o coronavírus circula melhor. Então, nós precisamos, enquanto civilização planetária no planeta Terra, fazer o método civilizado para reduzir a intensidade de passar de pessoa a pessoa,
para poder garantir mais pessoas curadas, garantir o sistema médico funcionando, garantir a vida do pessoal de saúde que está trabalhando e também garantir que o vírus não evolua para os seus métodos mais agressivos e mais transmissíveis. Então, para resumir, por que se preocupar com o coronavírus? Não temos anticorpos. Pegou na gente? A gente pega, tá? Não tem jeito. 2, já é uma pandemia. Nós temos ele funcionando, passando de pessoa a pessoa aqui no Brasil, em cada estado do Brasil. 3, ele é altamente transmissível. 4, ainda não temos testes em quantidade para a gente poder detectar quem já pegou, quem não pegou e quem está com o vírus agora. 5, o método selvagem vai colapsar o sistema e vai evoluir o vírus. Não podemos fazer o método selvagem, que é todo mundo continuar fazendo o que faz. Tá? Bem, conclusão. A ação de isolamento social é o melhor remédio no começo da transmissão comunitária, que é o nosso caso que nós estamos vivendo agora no Brasil. Não é para sempre, gente. É um período que nós vamos ter que viver. A China, por exemplo, já saiu do isolamento social. Vários outros países já estão começando a ter a redução da curva e estão começando a poder sair do isolamento social. Quanto antes a gente faz o isolamento social, melhor é, e antes a gente vai conseguir sair do isolamento social. Ok? É o melhor remédio, já foi testado em outros países e é o que funciona. Está rolando muita fake news de que vai sair uma vacina, que a cloroquina vai resolver tudo. Gente, isso tudo está em testes. Existem 4 medicamentos sendo testados pela Organização Mundial de Saúde. Uma delas é a cloroquina, mas tem outras 3 desenvolvidas em outros países e ainda se está vendo se vai ser efetivo ou não. Eu vou falar só da cloroquina, que é o que o nosso presidente está fazendo propaganda o tempo inteiro. A cloroquina tem um problema que parece que ela pode ser eficaz para reduzir sintomas, ela não impede você de pegar, mas reduz sintomas, só que a dosagem pode ser que seja muito alta e a cloroquina tem muitos efeitos colaterais, inclusive você pode morrer pelo uso do remédio de overdose. Então, ainda está se estudando qual é o medicamento. Isso leva um certo tempo, porque é ciência, gente. Ciência é o quê? É ideia, teste, 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 ideia, teste, teste, teste. Isso leva um certo tempo. Então, não sabemos, não é garantido que a gente vai ter um remédio agora. Mas não é para se desesperar, é para usar a racionalidade. Precisamos do isolamento social. Tá? Bem, agora, com a fala do presidente da República, que foi um desserviço para a nação, muita gente está dizendo assim, mas é só os velhos, isola os velhos que vai se resolver, não sei o quê. Gente, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso pega todo mundo. O problema é o sistema de saúde. E a gente não pode minimizar o fato de um ente querido morrer. Jovem ou velho. Hoje morreu em Nova York um jovem de 48 anos de idade. Hoje, por impacto com o vírus. Então, por quê? Não tinha sistema de saúde ali na hora, não conseguiu ser atendido a tempo, enfim, uma série de questões que está colapsando. Nova York está colapsando o sistema de saúde, porque eles não fizeram a tempo e agora estão começando a fazer o isolamento social. Bem, aí está vindo aquele monte de postagens. Se eu me preocupar com a saúde, eu perco o emprego? Ou o pessoal está colocando assim, eu prefiro me preocupar com o emprego do que me preocupar com a vida. Então, esse tipo de coisa está sendo colocada. O filho do dono de Girafas é uma lanchonete, tá? Lá do Distrito Federal. Ele foi demitido pelo próprio pai por ter falado isso, tá? Então, vocês forem ver um vírus dessa pessoa falando, não sei o nome dele, dizendo que isso é absurdo, que a cura vai matar mais do que a doença, de que a economia não pode baixar porque vai ter muito mais mortes por causa da falta de economia, isso não é verdade. E eu vou explicar por quê. E essa pessoa foi demitida do emprego, demitida dos Girafas, que o pai dele mesmo criou. O pai dele demitiu ele. E o pai dele reafirmou: todos os meus funcionários estão em isolamento social, o Girafas está fechado e todos estão recebendo o seu salário nesse momento. Bem, então tá rolando um monte de meme, de postagens, muito é fake. Tá lembrando outros momentos que a gente viveu no Brasil, um monte de fake, dizendo que o presidente falou certo com as palavras erradas. Não, ele falou errado com as palavras erradas. Então, vamos lá. Os estudos que nós temos sobre a parte econômica é de que quando vem uma pandemia, você tem uma baixa da economia. Isso é fato, porque as pessoas ficando doentes, elas não conseguem trabalhar. Só que se você não faz isolamento social, você tem o problema do colapso do sistema de saúde e o governo tem que focar
em tentar resolver o colapso de saúde, as pessoas têm uma mortalidade maior, o nível de depressão na cidade, no país é maior e a queda da economia é maior. Se você tem um sistema civilizado de isolamento social, você tem no início do processo uma queda maior da economia, mas você vai ter uma recuperação da economia mais rápida porque o sistema de saúde não colapsou. Então está funcionando o sistema de saúde, então está sendo possível voltar à vida aos poucos. E o que se viu nos outros países é que o ideal para o mínimo impacto econômico possível é você combinar duas ações, ok? Vamos prestar atenção nisso, viu, gente? Você combinar duas ações. Uma, isolamento social. 2, pacotes de estímulo e proteção por parte do governo. O que é pacote de estímulo e proteção por parte do governo? Nós temos reservas, a gente paga todo mês títulos da dívida pública que são totalmente desnecessários, que pouca gente sabe, que ocupam 40% do PIB do Brasil. São bilhões de reais que podem ser parados de pagar agora, porque a gente está em estado de calamidade e não precisa pagar. Isso é o que eu chamo de bolsa empresário, porque o título da dívida pública só vai para os bancos, que são milionários. Se a gente vai poder agora ficar sem pagar a luz e a água, o governo pode muito bem ficar um tempo sem pagar os títulos da dívida pública. Por um tempo. E são bilhões de reais que você injeta na economia do Brasil para pacotes de estímulo e de proteção. Pacote de estímulo. Você conseguir estimular o pequeno empresário para que ele possa garantir o pagamento dos seus funcionários que não estão trabalhando nesse momento. Ou seja, ele mantém a folha e faz o pagamento. Qual foi a medida que o presidente fez? Ele autorizou cortar em 50% do salário. Não é esse o caminho. Nenhum lugar do mundo está fazendo isso. É só parar de dar dinheiro aos milionários por um tempo. Para esses milionários que estão sugando o país, que é grandes bancos, é Itaú, é Santander, que estão tirando 40% do PIB nacional, parar isso por um tempo e repassar esse recurso para o pequeno empresário que está sofrendo e precisa pagar os seus funcionários e pagar suas contas. Se você garante isso, o empresário fica tranquilo de que o seu funcionário mantém o pagamento do seu salário. Nós precisamos lutar para isso, gente. Esse é um caminho, que são as medidas de estímulo, pacotes de estímulo. E existe um outro pacote, que é o chamado pacote de proteção. O Brasil hoje tem o cadastro único, que define quem recebe o Bolsa Família. O cadastro único ele não serve suficientemente para o nosso caso agora do coronavírus, porque agora são pessoas que não precisavam do Bolsa Família, não precisavam de cesta básica, que agora precisam de apoio. É o que, gente? Eu vou citar nomes, não nomes de pessoas, mas de profissões. São os autônomos em geral, são os trabalhadores informais. A gente está falando de um carrinho de lanche, estamos falando de uma cabeleireira, estamos falando de uma faxineira, uma doméstica, estamos falando de um pedreiro, estamos falando de um jardineiro, eletricista, as pessoas que fazem bico, vendedores que dependem da venda de cidade a cidade. Então, tudo isso, essas pessoas elas precisam de uma proteção. Essa proteção existe, se chama Renda Básica de Cidadania, e ela está inclusive na Constituição Federal do Brasil. Existe uma PEC que garante a possibilidade, em casos assim, de você repassar recursos para a população do Brasil, e o Brasil tem dinheiro para isso. Por exemplo, o presidente liberou o pacote de 88 bilhões e a maioria foi para os gigantescos empresários. Tudo bem, é importante os milionários receberem dinheiro também, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa dar dinheiro para as pessoas que estão na situação que agora são de maior vulnerabilidade. Então nós precisamos ampliar o cadastro único, que é do apoio do Bolsa Família e tudo mais, e criar um outro cadastro, que é o cadastro que eu tenho apelidado de cadastro de impactados pela pandemia do Covid-19. Cadastro de impactados pela pandemia do Covid-19. E nesse cadastro a gente ter bolsas, ter cesta básica e ter dinheiro para colocar para essas pessoas. Isso é necessário, isso tem que ser feito. Nós tivemos uma reunião ontem, um conjunto de pessoas, uma reunião convocada pelo prefeito municipal de Caldas, em que uma iniciativa desse tipo vai ser feita em Caldas, pelo menos com relação à alimentação. Precisamos de proteção também ao agricultor e à agricultora familiar. Como isso? Nós precisamos desenvolver mecanismos municipais de circulação de alimentos mais fortes, porque não está dando para levar todo o alimento para o Ceasa lá de São Paulo ou para o Ceasa de Poços de Caldas. A gente precisa trazer mais esses alimentos para circularem aqui. Então os mercados municipais, seja o Almeida, Pinduca, o açougue,
as padarias, as pizzarias que estão fazendo delivery, restaurantes fazendo delivery, tentar comprar toda a sua produção, tudo que puder, tudo que Caldas oferecer, comprar de produtores caldenses. Porque nesse momento de crise, gente, quem são grandes heróis? O pessoal da saúde que está na linha de frente, o pessoal que está nas barreiras fazendo apoio, inclusive um monte de voluntários, funcionários da assistência social, as merendeiras que estão fazendo a comida e as agricultoras e agricultores familiares aqui de Caldas, porque eles estão garantindo o que nós mais precisamos, que é alimento. Então, isso gera estímulo à economia, isso gera movimentação, isso gera comércio, isso gera consumo, isso reduz a baixa do PIB. Então, é possível, com essas medidas de apoio ao pequeno empresário, para que ele possa pagar a sua folha de pagamento, pagar os seus 5, 3, 2 funcionários, conseguir pagar durante esses meses que vai ter de uma situação mais difícil que nós estamos vivendo, você mantém a economia girando e mantém o trabalhador menos preocupado. Se você apoia os autônomos com dinheiro na conta, gente, vamos botar um salário mínimo na conta. Eu vou passar um link aí da renda básica de cidadania, vamos fazer o abaixo-assinado. O governo federal tem que fazer esse repasse para os trabalhadores e trabalhadoras informais, porque são pessoas que sempre seguraram a economia do Brasil e que agora precisam de um apoio. Então esse é o segundo eixo. E o terceiro, vão apoiar a nossa agricultura familiar local, criando soluções criativas para a circulação local. Nessa conversa que a gente teve com o prefeito municipal ontem, vamos estar implantando, com apoio de prefeitura, quer dizer, a prefeitura é iniciativa da prefeitura, com apoio da sociedade, nós estamos super envolvidos, e empresários, vamos estar tentando montar uma central de distribuição solidária dos produtos da agricultura familiar para o comércio local e para a própria prefeitura poder fazer as cestas básicas para apoiar as pessoas impactadas pela pandemia do Covid-19. Então, a economia não para, gente. A economia não para. As barreiras que a gente tem estão permitindo o fluxo dos carros que estão levando alimentos, materiais, matéria-prima, etc. Então, nós não estamos em crise de desabastecimento. Isso pode acontecer com o tempo, se a coisa não conseguir melhorar, se a gente não vencer a curva, mas por isso a gente tem que estar desenvolvendo nossos mecanismos locais de circular o alimento que é tão necessário e que é vida. Bem, se a gente atua nessa área, a economia ela tem a queda necessária, mas ela tem os pacotes de estímulo, o sistema de saúde não colapsa e a gente recupera a economia depois e vamos que vamos com alegria, depois de vencido isso tudo, poder celebrar, fazer festa e botar essa economia para girar. Agora, é de uma grande responsabilidade falar, por exemplo, de crianças irem para a escola ou de manter a vida normal. Não! Isso é um método selvagem de disseminação da doença que vai gerar impactos catastróficos se forem mantidos. Até os países mais capitalistas e mais preocupados com a economia, como os Estados Unidos, estão já há um tempo em isolamento social e vão estar em isolamento social por, no mínimo, 2 semanas mais a partir de agora. Compreendam isso. É irresponsável. Nenhum outro país do mundo está fazendo o que o presidente da República daqui do Brasil fez, de lavar as mãos para tentar uma das 2 razões. Vamos ser francos. Na hora que a economia cair, vai dizer que é culpa dos governadores e prefeitos que fizeram o bloqueio. Caiu porque o pessoal fez isolamento social. Eu fui contra, eu avisei. Essa é uma das razões. Ou seja, é uma coisa mesquinha, cálculo político pobre. A segunda razão é a de que não tenha nenhuma noção, não tenha nenhum ouvido, não leia um livro para conversar com todos os cientistas, infectologistas, especialistas, Organização Mundial de Saúde e até mesmo os presidentes de todos os países. A Índia tem 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas na Índia está em isolamento social. Nova York é uma cidade gigante, está em isolamento social e praticamente colapsando o seu sistema de saúde. Na verdade, já colapsou. Então, não é uma questão de perseguição, não é uma questão de querer ver a economia ruim, não tem nada a ver com querer ver a economia ruim. Nós queremos ver a vida. E aí uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. O sistema econômico ele existe para poder preservar a vida. O sistema econômico existe para defender a vida. E não para dizer o seguinte, você vai ter que escolher entre a sua vida e o seu emprego. Não. A gente quer a vida e o emprego e dignidade e qualidade. A gente quer os nossos avós, nossos pais, nossos tios, nossos companheiros que estão lá na linha de frente, médicas, enfermeiras, enfermeiros, médicos,
todo mundo, do pessoal de limpeza, dos médicos, a gente quer todo mundo vivo e bem, porque cada vida é imensurável. Cada vida não tem como você botar na balança e dizer quanto vale uma vida. Uma vida, ela é acima de qualquer valor. E a nossa economia tem que trabalhar para garantir a vida. Senão, ela está falhando. Vou dar um outro exemplo de uma coisa simples que pode ser feita. Se os 20 milionários brasileiros, 20 milionários, pagarem uma taxa de grandes fortunas, sei lá, de 5% da sua fortuna, que é de bilhões, a gente já tem um pacote de estímulo para todo brasileiro receber um dinheirinho na sua conta. Tá bom? Então vamos entender quem tem que se sacrificar nessa hora. É o pobre? É quem é trabalhador? É quem está informal, que não tem proteção? Não, gente. Todo mundo tem que dar o seu sacrifício. E para isso não significa contrapor economia e vida. Não. A vida está aqui, gente. E a economia está aqui, a serviço da vida. Por isso que uma economia pujante gera vida. Uma economia pujante não gera morte. Uma economia boa, solidária, local, global, ela gera a melhoria das condições de vida. Então não há uma oposição entre economia e vida. Então, em Caldas, há uma preocupação muito grande da Prefeitura Municipal, que tem feito um excelente trabalho no processo de defesa do nosso município, de acordo com a nossa escala. Vão vir novos respiradores, daqui a um tempo, está difícil de conseguir adquirir, mas está tentando adquirir, está com um grande esforço nesse sentido. Vão vir os kits de teste, que vão ser muito importantes para a gente. As barreiras estão melhorando a cada dia. Aliás, você que está assistindo, se puder ajudar com 2 horas, 4 horas nas barreiras, a gente fica muito feliz, muito contente. Vários empresários têm contribuído tremendamente. A Vigilância Sanitária tem feito um excelente trabalho. O comércio, a SIAC, tem compreendido a situação, tentado trabalhar com isso. Agora nós precisamos lutar para construir mecanismos de apoio e estímulo para os pequenos empresários, para os produtores rurais, agricultores da agricultura familiar local e para os informais que vivem do seu serviço, que agora estão sendo muito afetados. Para esses 3, nós estamos também trabalhando para uma solução. Hoje mesmo a gente vai ter uma reunião com o pessoal da assistência social de Caldas para a gente poder bolar um novo cadastro aqui no município das pessoas que estão impactadas pelo Covid-19. E estamos também elaborando o processo para a Prefeitura começar na semana que vem a poder dar um apoio ao produtor rural, comprando parte da sua produção que não está conseguindo escoar, para que o produtor tenha alguma segurança. Vai ser grande coisa? Não, vai ser pouca coisa, mas é um pouco que é muito para poder segurar a vida. Bem, para terminar aqui essa live, que foi bastante grande, eu queria dizer o seguinte: esse momento é muito difícil para todos nós, principalmente psicologicamente. A gente está em casa e tudo mais. É o momento da gente tentar oferecer o que nós temos de melhor para o mundo. Menos ódio, menos mentira. Vamos parar de ficar fazendo uso das coisas, se aproveitando das coisas, tá? E vamos dar o máximo de nós. Eu estou envolvido nisso de coração, e outras pessoas estão envolvidas nisso de coração. E estamos dando todo o nosso apoio e a nossa criatividade para a gente ser melhor. Então, veja você mesmo como um agente. Pense ideias. Eu vou passar aqui depois na descrição alguns links. A gente está com 2 grupos no WhatsApp só para trocar ideias e informações reais e desfazer fake news sobre o coronavírus. Estamos com um grupo para os voluntários da barreira se organizarem com as escalas. Estamos com um grupo das pessoas que estão fazendo apoio aos animais de rua, que também estão sofrendo com essa situação. Estamos com um grupo que está começando agora, montando uma rede de solidariedade para fazer chegar alguns bens alimentícios para pessoas com extrema necessidade que tenham sido impactados agora pelo coronavírus. E além disso, está havendo iniciativa da Prefeitura para um grande diálogo para pacotes de estímulo e proteção à nossa sociedade. No nível do município, isso é muito pouco. É muito para o município de Caldas. Tem uma atitude muito forte, muito positiva da Prefeitura Municipal. Agora nós precisamos cobrar do governo estadual e do governo federal que sejam feitos, por exemplo, os títulos da dívida pública não sejam pagos por 1 ou 2 meses para poder repassar para os trabalhadores e trabalhadoras informais, microempreendedores e pequenas empresas possam receber um recurso para segurar
esses meses da melhor maneira possível. Uma coisa importante é seguir os protocolos de isolamento social. Enquanto Caldas ainda está no nível que nós estamos, graças a Deus, ainda é possível sair de casa para lugares ermos, um bosque, uma roça, um parque, e caminhar na natureza. Façam isso, gente, com a sua família, com os seus filhos. Façam isso. Voltou para casa, deixa as roupas para fora de casa, entra, toma banho e as roupas deixa no sol por um tempo e bota elas para lavar, para evitar de trazer o vírus para dentro. Tá bom? Então é possível sair de casa para esses casos, evitando contato com outras pessoas, ficando sempre no mínimo 2 metros com relação às outras pessoas. Então esse é o esclarecimento. Então foram utilizadas naquele discurso as palavras erradas para falar a coisa errada. O confinamento, o isolamento social não é a causa da baixa da economia. A causa da baixa da economia é um contexto mais amplo e a pandemia que gera a baixa da economia. E você ficar vivendo a vida normal, a baixa vai ser pior e com mortes. Então nós precisamos ter o isolamento social e os pacotes do governo, do Estado brasileiro, para apoiar as pessoas que foram impactadas pelo Covid-19. Então vamos ter clareza nisso e vamos trazer cada vez mais o amor, a solidariedade e a nossa criatividade para bolar essas redes de solidariedade que a gente precisa, que é o que mantém a vida. O que mantém a vida é o amor. Tá bom? Valeu, gente. Vamos firmes aí. Espero fazer outras lives mais pra frente. Tudo de bom pra vocês. Boa tarde.